Pega a sua Bíblia, abra agora no livro de Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. É o primeiro livro do Novo Testamento. O livro sagrado diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Diga graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o tema ser diferente para fazer a diferença. Ser diferente para fazer a diferença. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser diferentes para fazer a diferença nesse mundo. Primeiro, ser diferente do mundo. O Senhor Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a Deus. Amém? Então, nós temos que ser diferente desse mundo. E se nós formos diferentes, nós conseguiremos fazer a diferença. Conseguiremos fazer a diferença nesse mundo. Esse mundo que caminha rumo às trevas, à destruição. Se nós formos igual ao mundo, nós estaremos caminhando rumo à destruição, ao fracasso, ao sofrimento. Por isso que nós temos que ser diferentes. Só aquele que é diferente que consegue fazer a diferença. Não pensa que se você for igual ao mundo, que você vai conseguir fazer a diferença, que você não vai conseguir fazer. Não vai. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque você está sendo igual ao mundo. E quem é igual ao mundo não consegue mudar o mundo. Só muda se você for diferente. Você só muda a tua casa se você for diferente. Amém? Isso é algo real. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos isso. E nós precisamos ter consciência de que nós somos chamados por Deus para fazer essa diferença. E nesse texto, Deus faz duas comparações. Deus nos compara, primeiro, com sal, e Ele nos compara com a luz, relacionando também com a candeia. São duas coisas que fazem a diferença. O sal, na época, servia para dar sabor. Todos colocam sal na comida para dar sabor. Uma comida sem sal, ela fica insípida, sem sabor. E olha que interessante isso. O sal, na época, ele era usado não só para dar sabor. Há muitos anos atrás não existia geladeira.
Então eles salgavam as carnes, né, os alimentos, para que eles não fossem com o tempo apodrecendo. O sal era para conservar os alimentos, os produtos, para que eles não fossem destruídos ou consumidos no decorrer do tempo. Então veja que o sal faz diferença? Sim ou não? O sal faz a diferença. E Deus está dizendo que nós somos o sal da terra. Da mesma forma que quando você põe o sal na comida, o sabor fica diferente. Irmão, esse mundo tem que ser diferente por nossa causa, porque nós somos o sal da terra. O sal dá sabor, o sal conserva. O sal conserva. Agora, se você não for sal, ou seja, não for diferente, não vai resolver nada. Vai continuar do mesmo jeito. Se você for igual a todo mundo. Então, o sal serve para dar sabor, para ser utilizado para conservação de alimentos, para que eles não apodreçam. E a segunda comparação que Jesus faz aqui, além do sal, ele faz também da luz e da candeia. A luz, ela faz toda a diferença no ambiente. Por exemplo, se eu apagar aqui as luzes, se não tiver luz nenhuma aqui, logo que eu acender a luz, esse lugar vai ficar completamente claro, o ambiente vai ficar claro. Por quê? Porque o que fez a diferença foi a luz. E Jesus relacionou com a luz também a candeia. O que é a candeia? A candeia é a lâmpada, que na época ela era mantida pelo azeite. Se colocava o azeite na candeia, que mantinha o pavio da lâmpada acesa. E ele diz que você não pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo do alqueire, ou seja, por exemplo, debaixo de um objeto. Quando você põe a lâmpada, você põe ela no lugar para ela fazer a diferença, para ela iluminar, para ela clarear. Assim somos nós. Deus não colocou você no mundo para você ser um qualquer, mas para você fazer a diferença, para você levar luz aonde não tem luz, para você trazer sabor aonde não tem sabor. Eu pergunto para você nessa manhã, você tem sido sal, você tem sido luz, você tem sido diferente? Nós precisamos ser não só aqueles que pedem a oração, mas aqueles que fazem a oração também. Nós precisamos ser as pessoas que não apenas pedem a bênção, mas que sejam a própria bênção neste mundo para abençoar aqueles que estão sofrendo. Porque a igreja de Cristo, muitas vezes, tem sido apenas aqueles que pedem a oração. Eu pergunto para você, você tem orado pelas pessoas? E quais os resultados das suas orações? Eu preciso me conscientizar disso. Às vezes eu estou sendo só aquele que pede oração. Eu não estou sendo aquele que ofereça a oração por quem precisa. Eu não estou sendo sal da terra. Eu não estou sendo luz do mundo. Às vezes eu estou sendo só aquele que quero a bênção, peço a bênção. Mas Deus quer que você seja muito mais do que isso. Deus quer que você seja a própria bênção. Deus não quer que você seja apenas candeia. Deus quer que você seja a luz que vai fazer toda a diferença. E às vezes nós estamos sendo só aquele tipo de pessoa, como muitos brincam aí, né? O crente 6 horas,
Vocês oram por mim, ele só sabe pedir oração. Mas você tem que aprender a fazer oração pelas pessoas. Você tem que aprender a abençoar as pessoas nas suas orações. Você tem que aprender a orar pelas pessoas. Você tem que aprender a ser bênção. Você tem sido bênção na vida de alguém? Vamos falar de relacionamento conjugal. Você que é casado, você tem sido bênção na vida do seu cônjuge? Você tem sido bênção na vida da sua esposa? Tem sido bênção na vida do seu marido? Ou você tem sido aquela pessoa que só traz problemas? Porque a gente começa a ser sal e luz, onde? Dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa, a gente começa a ser sal e luz. A gente começa a ser bênção dentro de casa. E é assim que deve acontecer. Nós devemos externar isso a começar dentro da nossa casa. Você tem sido bênção na vida do seu marido? Você tem sido bênção na vida da sua esposa? Você tem sido bênção na vida dos seus filhos? Porque tem gente que diz assim, esse filho, isso aí é uma praga, só faz bagunça. Você está jogando praga no seu filho. Esse meu marido é um mala sem alça, essa minha esposa é uma mala sem alça. Deus não quer que você viva assim. A gente tem que tratar as pessoas da forma que nós gostaríamos de ser tratados. E nós devemos tratar bem as pessoas sem esperar que elas nos tratem bem também. Ah, se me tratar mal, eu também trato mal. Então você não está vivendo a Bíblia. Você acha que eu oro pelas pessoas esperando receber alguma coisa em troca? Não. Esse é meu chamado. Deus me chamou para abençoar. Abençoei, está abençoado e acabou. Isso é graça, favor e merecido de Deus. Às vezes a gente fala assim, mas o fulano não merece. E eu digo para você, quem é que merece? Se graça é favor e merecido, quem é que merece então? Eu não merecia, mas Ele me amou. Ele morreu por mim na cruz. Ele deu a sua vida por mim. Ele derramou até a sua última gota de sangue por mim. Ele me fez uma nova pessoa pelo sangue derramado. E eu não precisei fazer nada. Eu só precisei aceitar o que foi feito. E aceitar, a gente aceita pela fé. A graça, o favor de Deus nas nossas vidas. Então Deus quer que você seja diferente para fazer a diferença. Se no seu trabalho você é igual àqueles que mentem para poder ter algum lucro, você não está sendo diferente. Você não vai fazer a diferença. Se na sua casa você é aquela pessoa como o mundo age, você age dentro de casa também, você não está sendo diferente. E por não ser diferente, você não vai fazer a diferença. Se nós não tivermos essa consciência, as pessoas não vão mudar, porque às vezes nós queremos que o mundo mude, mas nós não queremos mudar. E nós precisamos mudar. Abra a sua Bíblia em livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. O texto diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios.
E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Só até aqui é o bastante. Esse texto fala de dois personagens importantes. O primeiro deles é o general Naamã. Através dele, Deus dera livramento ao seu povo. Era um homem valoroso, de muito respeito diante do seu Senhor, mas ele era leproso. Ele tinha lepra. Quer dizer, não era totalmente realizado. E aí, segundo personagem dessa história, é uma menina. Essa menina que foi trazida escrava da sua terra até a terra de Naamã para trabalhar para a esposa de Naamã. E quando ela vê aquilo, ela diz assim: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ele o curaria da sua lepra. E o resultado você sabe. O Naamã ouve aquilo, vai diante do rei. O rei faz uma carta para o Naamã para mandar para o rei de Israel. O rei de Israel não tinha o que fazer. Isso vem a notícia ao profeta. O profeta diz: manda vir a mim que ele vai saber que existe Deus em Israel. E aí o profeta nem atende o Naamã, manda o Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão para que ele fique curado da lepra. E no 7º mergulho ele é curado. Olha que interessante. Eu quero que você pense agora comigo e preste bastante atenção no que essa menina fez. Ela foi trazida da sua terra, tirada do seu convívio, tirada do meio da sua família, do meio do seu povo, para trabalhar na casa de Naamã. Ela não foi porque ela queria, ela foi levada como escrava. Mas ela não perdeu a sua fé. Será que você não está perdendo a sua fé por causa dos problemas? Será que você não está perdendo a sua fé porque as coisas talvez não estejam dando certo para você? Será que você não está perdendo a sua fé? A gente não pode deixar que o problema faça com que percamos a nossa fé. Nós devemos conservar a nossa fé até o final. Mas tem gente que passa por um problema, para de vir na igreja, fala um monte de asneiras e besteiras, acabam perdendo a sua fé. Será que isso não está acontecendo com você? Será que você não está com raiva de Deus por tanta coisa que está acontecendo? Essa jovem, por tudo que ela estava vivendo, ela não perdeu sua fé. Ao invés de ficar destilando ódio, ressentimento, porque ela foi tirada do seio da sua família, foi tirada da sua casa, da sua nação. Ao invés de destilar ódio, ela destilou amor. Ela disse: se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Primeiro, ela foi diferente
e fez a diferença. Ela foi diferente, fez a diferença. Ela poderia dizer assim: esse homem aí, tomara que ele morra. Me tirou da minha família, da minha terra, da minha parentela, para trabalhar como escravo para a mulher dele. Eu quero é que morra mesmo. Não. Ser diferente, para fazer a diferença. Se você for igual ao mundo, o mundo é que vive destilando ódio. O mundo é que vive destilando raiva, maldade, vingança, ódio. Se você for igual ao mundo, você não vai fazer a diferença nesse mundo. Veja que ela demonstrou amor àquele que não teve amor nenhum com ela, para com ela. Porque se você pega uma jovem, tira a mesma lá da sua terra, obrigada, e traz para uma outra nação que ela não conhece, que tem outros costumes, isso você está fazendo mal para essa jovem. Mesmo Naamã tendo feito mal para ela, ela simplesmente não pagou o mal com o mal. Ela pagou o mal com o bem. Ela foi diferente do mundo e fez a diferença na vida de Naamã. Naamã só foi curado porque ela fez a diferença na vida de Naamã. Olha aqui para mim, presta atenção. Ei, você está fazendo a diferença na vida de alguém? Às vezes você não está fazendo a diferença nem na sua vida. Você tem que fazer a diferença na vida de alguém. Você tem que ser bênção na vida de alguém. Você tem que ser bênção aqui na terra. Parar de ficar só com esse negócio de pedindo oração, oração, oração. Você que tem que aprender a fazer oração. Você está 10 anos dentro da igreja. Ainda tem medo de demônio. Tem medo de macumba. Que crente é você? Ou você é de Deus ou você não é. Está na hora de você ser um abençoador, de você ser bênção na vida de alguém. Essa jovem não era pastora, não era obreira, não era missionária, não tinha cargo nenhum. Ela era só uma escrava. E olha, para a esposa de Naamã dar ouvido a uma escrava, é porque ela tinha testemunho dentro de casa. Para ela dar ouvido a uma escrava, é porque a escrava dava bom testemunho. Porque ninguém ouve quem dá mau testemunho. Ninguém ouve quem dá mau testemunho, gente. Sabe por quê? A pessoa vai abrir a boca para falar, as obras vêm na frente. As obras vêm na frente das nossas palavras, irmão. Não adianta. Na hora que ela abrir a boca para falar, vem as obras na frente. É você que está falando isso? Você não tem autoridade nenhuma para falar isso, porque tudo que você diz é reprovado pelo seu comportamento. É reprovado pela maneira que você tem vivido a sua vida. Tudo isso. Então, ela só foi ouvida porque ela estava dando o quê? Testemunho dentro de casa. Ela foi diferente. E por isso ela fez a diferença na vida de Naamã. Eu não sei quem é você. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez. Se você já é um frequentador dessa igreja. O fato é que nós precisamos crescer. Nós precisamos melhorar. E quem vai melhorar a sua vida é Deus, desde que você comece a se esforçar.
Você precisa pegar certos pontos da sua vida que você precisa melhorar e começar a orar a Deus sobre eles. Porque tem muito cristão que guarda tanta mágoa dentro do coração, que guarda raiva, ódio. Não dá para ser diferente com o coração cheio de ódio. Não dá para ser diferente destilando veneno, magoado, ferido, machucado. Não dá. Eu preciso me esvaziar de tudo isso. Porque enquanto eu não me esvaziar disso, não haverá diferença alguma entre a minha pessoa e o mundo. E o triste fato não é isso. É que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo é dominado pelo maligno, gente. E se eu não estou sendo diferente, o maligno também está me dominando. Eu preciso ser sal da terra. Eu preciso ser luz nesse mundo. Eu preciso fazer diferente. E eu vou dizer para você que em determinados momentos vai parecer que a gente está fazendo a coisa mais errada do mundo. Fazendo certo, a gente vai ter a sensação que está fazendo errado. Sabe por quê? Porque existe uma atmosfera maligna nesse mundo que convenceram as pessoas que ser desonesto, mentiroso, enganador é normal. E essa atmosfera maligna, ela vem em forma de convencimento e tenta convencer os que são de Deus a achar que isso também é normal. Então, quando você estiver fazendo a coisa certa, você vai ter até a sensação de que é errado aquilo. Você está na contramão do mundo. Você está na contramão. Mas mesmo assim, sempre valerá a pena fazer o que é certo. Sempre, sempre, sempre. Então, seja diferente. Faça a diferença. Amém, gente? Se você quer fazer a diferença, você precisa ser diferente. Você precisa se comportar de modo diferente. Uma escrava trazida da sua terra para morar numa terra distante, com outros costumes, fez a diferença porque ela foi diferente na casa de Naamã. Foi bênção na vida de Naamã. Seja bênção na vida dos outros. Porque quando eu me conscientizar disso, eu vou conseguir ter resultados maravilhosos. Maravilhosos. É isso que Jesus falou para a mulher samaritana, que quem bebesse da água que ele estava dando ali, que ele desse, que era a água da vida, dentro dele jorraria uma fonte. Olha o que ele falou para a mulher samaritana. Que ela deixaria de ser só consumidora da água. E ela seria a fonte. Isso é muito profundo. Deixar de ser consumidor e ser a própria fonte.
eu tenho que deixar de ser aquele que só consome bênção, eu tenho que ser o abençoador. Coloque essa palavra no seu coração.